Portanto, quando falamos no tripé da sustentabilidade, as pessoas, o planeta e o lucro, nós percebemos desde esse momento que a sustentabilidade tem 3 dimensões principais. A dimensão social, que justamente tem a ver com as pessoas, com a sociedade, com os grupos humanos, e por isso com a coletividade, as ações sociais. Por isso, a sua dimensão social. Mas na dimensão social, nós nos preocupamos com uma sustentabilidade bastante concreta, que tem a ver com os direitos sociais. Uma sociedade sustentável, por exemplo, na dimensão social, é aquela em que não há desigualdade, não há discriminação, não há preconceito. Ao mesmo tempo também é uma sociedade na qual nós temos a valorização das pessoas, dos direitos sociais como educação, saúde pública de qualidade. Tudo isso faz parte da sustentabilidade no meio social. Nós temos também a sustentabilidade ambiental, que tem a ver com o planeta em si mesmo. E a sustentabilidade ambiental, ela vai nos exigir ações também concretas. Por exemplo, reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Reduzir a queima de combustíveis fósseis, que nós sabemos que vão aumentar esses gases, potencializar esse aquecimento global. Além disso, também utilizar de maneira equilibrada, de maneira racional, a energia, a água, os recursos naturais, não poluir. E por aí nós temos atitudes simples como, por exemplo, não poluir os rios, e nós sabemos como muitos rios ainda são poluídos. E por ações do próprio ser humano ou por ações de empresas, enfim, em que se despeja, por exemplo, restos de construção, se despeja muitos materiais plásticos dentro dos rios. Isso é não respeitar o planeta. Mas até ações muito pequenas como jogar lixo no chão, jogar lixo pela janela. Eu pergunto a você, você nunca presenciou quando está, por exemplo, no trânsito ou quando está na rua, alguém jogando lixo pela janela do próprio carro? Ou então jogando lixo pela janela de casa, ou da janela da empresa, ou jogando lixo no chão? Ah, mas não tinha lixo próximo onde eu estava. Não é essa a questão. Se não tinha um lixo próximo, você deveria ter guardado esse papel ou esse lixo que você iria jogar fora e guardar para onde tivesse um lixo. A questão não é se tem ou se não tem lixo. Isso faz parte da organização urbana, mas o seu objetivo deve ser o de respeitar o meio ambiente. E se você jogou o lixo no chão, você poluiu o meio ambiente. Portanto, você também deve ter percebido ações de famílias, de pessoas que ensinam a criança desde a mais tenra idade, lixo é no lixo. São questões muito simples. Não poluir, usar equilibradamente os recursos naturais. O lixo deve ser colocado no lugar certo. Hoje há uma grande preocupação também com os aterros de lixo, a céu aberto, várias formas de reestruturação para isso. Portanto, há várias preocupações que estão em voga quanto à questão da sustentabilidade ambiental. E nós temos também a sustentabilidade econômica. E por aqui passa principalmente a justiça social. Porque na sustentabilidade econômica não se trata apenas de pensar em como os bens são produzidos, mas se trata de pensar em como eles são distribuídos. Porque muitas vezes o problema não é não existirem bens suficientes para aquela população. Os bens existem, mas há uma má distribuição de renda. As pessoas não são todas atingidas com essa quantidade de renda suficiente para sobreviver. Há uma grande desigualdade. E por isso, quando nós pensamos, por exemplo, na desigualdade existente nos países em desenvolvimento, ou então nos padrões de consumo dos países que são ditos desenvolvidos, isso nos faz pensar. Em que medida nós consumimos e como consumimos? Porque na sustentabilidade econômica se pensa alguns fatores.
Por exemplo, um dos fatores muito refletido quanto à sustentabilidade econômica é a questão de que, como esses bens são produzidos, são consumidos, como é o seu consumo final, a questão do acúmulo de riquezas, porque muitas vezes para dizer se um país é rico ou não, apenas se valoriza o chamado PIB, o Produto Interno Bruto daquele país. Acumulação de riquezas comerciais, industriais que aquele país teve em determinada época, em determinado período. Mas, segundo os pesquisadores, um dos grandes erros é não contabilizar nesse PIB, por exemplo, nessas riquezas produzidas, os custos das pessoas que ajudaram nessa produção, por isso a valorização das pessoas, e os custos dos recursos naturais. Justamente porque, segundo os pesquisadores, nós ainda encaramos os recursos naturais muito como gratuitos, como ilimitados. Podemos usar de qualquer forma e indiscriminadamente, quando não é assim. E por isso se diz que hoje é preciso cada vez mais desenvolver um Estado cidadão e uma empresa cidadã. E assim nós teremos a sustentabilidade cada vez mais presente. Mas o que é uma empresa cidadã, um Estado cidadão? Uma empresa cidadã é uma empresa ética, é uma empresa que se preocupa com seus profissionais, é uma empresa que se preocupa com os bens aí produzidos, com ações de sustentabilidade, com ações de transparência. É uma empresa que tem bom relacionamento no mercado, com os fornecedores, com os clientes, com os funcionários. Uma empresa cidadã é uma empresa que tem todos esses traços e mais alguns. Se preocupa com a sua missão, com a visão e com os objetivos, voltado sempre também à questão da sustentabilidade. E por isso há indicadores que devem ser percebidos no mercado, nas empresas, na sociedade, e que são indicadores de sustentabilidade. Por exemplo, um dos indicadores que muitas vezes passa despercebido é a taxa de desemprego. Você ouve na mídia, muitas vezes, aquela informação: a taxa de desemprego no Brasil cai. Neste ano, o Brasil teve a menor taxa de desemprego desde o ano determinado. Enfim, a taxa de desemprego é um dos indicadores também de uma sociedade ou de um mercado sustentável. Porque se a taxa de desemprego for muito grande, ou nós tivermos muito mais desempregados, um aumento dos desempregados de um período para outro, ao invés de diminuírem, precisamos fazer uma análise. Por que essa taxa de desemprego aumentou? Está faltando capacitação, qualificação, espaço no mercado de trabalho? E hoje nós sabemos que isto é muito enfrentado. As pessoas muitas vezes se qualificam, buscam toda a qualificação, mas as portas do mercado de trabalho estão cada vez mais exigentes e muitas vezes fechadas. Por isso, a taxa de desemprego também é um dos indicadores que nos alertam. Cuidado, o que está acontecendo na sociedade? Se todas as pessoas têm direito ao trabalho, por que não estão tendo esse direito garantido? O que está faltando? Quais as iniciativas a serem tomadas? A mortalidade infantil é outro indicador muito grande. É preciso perceber, porque trata-se de saúde pública. Se nós temos uma taxa muito grande de mortalidade infantil, a saúde pública precisa ser analisada. Como estamos trabalhando a saúde do bebê, a saúde da criança? Qual é o tratamento que estamos dando no ambiente público, na questão da saúde pública, à mãe, à criança? Como está a questão da vacinação, do aleitamento materno? Enfim, nós temos vários indicadores, mas além desses indicadores, por exemplo, nós temos nas empresas a questão da transparência. Está acontecendo a transparência nas relações empresariais? É uma empresa transparente, é uma empresa clara, objetiva, é uma empresa em que suas ações aparecem e são ações éticas, justas? É um outro indicador. Nós poderíamos falar aqui de vários indicadores de sustentabilidade, mas é importante perceber, todos eles dependem de nós cidadãos e profissionais.